Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus então lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeirinhos. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Esse é um texto muito conhecido. Na verdade, é um dos textos mais bonitos. E eu gostaria muito de ter estado lá para ouvir essa conversa e para perceber os detalhes da forma como Jesus conduziu esta conversa tão especial com Pedro. E se os demais discípulos que estavam ali presentes ouviram esta conversa, também certamente tiraram para si muitas lições preciosas. Mas esse texto aqui, ele precisa ser rememorado com algumas questões anteriores. Como João disse, esta era a terceira vez que Jesus havia aparecido aos discípulos depois da sua ressurreição. Então é importante nós lembrarmos alguns fatos anteriores que motivaram Jesus a aparecer aos discípulos nesta ocasião e especialmente conversar com Pedro. Porque este era o grande propósito de Jesus nesse texto, conversar com Pedro. Então nós vamos relembrar momentos importantes na história e depois voltamos para João. Eu quero ler aqui dois textos bíblicos, que é o de Lucas, capítulo 22, verso 31 até o verso 34, que é um momento onde Jesus está tendo a sua última reunião com seus discípulos, é a ceia. É o último encontro de Jesus com eles, ali ao redor de uma mesa, e Jesus passa horas ali conversando com eles, revisando, relembrando, mas também trazendo algumas palavras de difícil compreensão. E uma delas, segundo a narrativa de Lucas, Jesus, naquele momento em que ele havia dito: um de vocês irá me trair, e os discípulos começaram a perguntar: Senhor, quem é? Será eu? É nesse momento em que Jesus tem uma conversa com Pedro, especificamente com ele. E Jesus disse o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Pedro, porém, respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Observe o texto, depois eu vou entrar em detalhes. Mas quero ler também Marcos capítulo 14, verso 29, que é uma outra visão agora do evangelista. E cada evangelista, não vou ler Mateus, cada um deles tem um complemento precioso.
Marcos descreve que Pedro respondeu assim a Jesus, depois que Jesus disse que ele iria negá-lo. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Muito bem. Vamos para algumas considerações. A primeira grande questão que eu quero abordar com você, que eu acho que é muito precioso nessa passagem bíblica, é que o evangelista Lucas disse o seguinte, escrevendo o que Jesus havia dito para Pedro: Pedro, preste atenção, Satanás pediu permissão para peneirar vocês, os 12. Mas eu orei e vou orar para que você não desfaleça. E quando você voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. A primeira grande questão, irmãos, que a gente tira dessa passagem, que depois nós vamos voltar para João, é que Jesus alertou a Pedro e aos demais, e assim como nos alerta na nossa jornada com Jesus, que de tempos em tempos, Satanás, por alguma razão que só Deus conhece e porque é papel dele, o tentador, ele nos impõe aquilo que Jesus disse, que é a colocação da nossa vida numa peneira, numa ciranda. Essa é uma expressão muito conhecida da época antiga, que era o processo de colher e de purificar o grão do trigo. O grão era arrancado, ele era separado e jogado e moído num determinado lugar, ou eu não vou explicar o processo todo, tá? Mas de tal forma que ele, levado para o eirado, que eles chamavam, que era o local de debulha, eles então separavam o grão da palha. Havia vários processos, mas este processo de peneira ou de cirandar era o processo que aquele que colhia colocava tudo dentro de uma peneira. Aquela peneira tinha um espaçamento para que o grão pudesse cair, enquanto aquela peneira era movida freneticamente, de tal modo que à medida que o grão ia caindo, ficava em cima da peneira somente a palha e os objetos que compunham o elemento, a sujeira e as demais questões que haviam sido arrancadas juntas. Era isso que Jesus tinha dito e que nos diz hoje. Às vezes, nós somos colocados nesta peneira e Satanás nos chacoalha de tal forma e com tal intensidade que nós precisamos perceber que esta função, como sendo a dele, de nos chacoalhar para tentar nos derrubar, é também um instrumento do mesmo Deus para purificar a nossa vida. Porque é fato que Satanás, de tempo em tempo, vem fiscalizar, como intrometido que é, a colheita do Senhor, a sua lavoura. Nós somos a lavoura de Deus, nós somos a sua igreja, individualmente nós pertencemos a Ele. E de tempo em tempo, Deus também nos quer purificar, e uma das formas das quais Deus permite que venham sobre nós, são essas ações de Satanás sobre a nossa vida. Mas quando nós estamos firmados em nosso Senhor, o máximo que Satanás retém para ele é a palha, só a palha, porque o grão que é a nossa vida, ela fica e cai aos pés do nosso Senhor, e Ele então faz a colheita da nossa vida. A nossa vida é dele. E quando Jesus falou com Pedro sobre essa questão, de que Satanás iria peneirar ele, colocar ele numa ciranda violenta, e que ele precisava cuidar para que ele não desfalecesse, o apóstolo Pedro, então, ele tem uma reação muito difícil e muito complicada, mas compreensível. Nós sabemos qual era o perfil de Pedro. Pedro era intempestuoso, era um homem que se considerava valente, era um homem ousado, era um homem com uma personalidade muito forte. Então, depois de 3 anos de convivência, onde ele
aprendeu com Jesus, aprendeu de Jesus, serviu a Jesus, aonde ele fez por autoridade dada por Cristo, não só ele, mas os demais discípulos expulsaram demônios, curaram pessoas. Eles olharam tantas coisas e fizeram tantas coisas que quando Jesus lhes diz essas coisas, ele diz assim, espera aí, depois de 3 anos, o Senhor ainda não me conhece bem como o Senhor acha que me conhece. Tem alguma coisa errada aí. E cá entre nós, Jesus, eu acho que o Senhor que está errado. Se você lembrar o evangelista Lucas, ele vai dizer, ainda que todos, os outros 11, ainda que todos se escandalizem, eu, entretanto, nunca farei isso. Agora, Jesus encerra a conversa de uma hora para outra. Você já participou de uma conversa em que alguém disse alguma coisa e saiu e você ficou ali matutando, pensando, o que ele quis dizer? Mas o que significou isso que eu ouvi? Eu acho que Pedro ficou pensando. Mas o que será que Jesus quis dizer que, gente, daqui a algumas horas, não era daqui a 3 anos. Jesus disse, é hoje, daqui a algumas horas, você vai me negar 3 vezes. Se você ler os textos dos evangelhos, o evangelista vai dizer que ele chegou a praguejar, esconjurar, dizendo, não conheço esse homem, nunca o vi. Esse é o pano de fundo da conversa anterior. Mas nós que conhecemos o evangelho, nós percebemos que Jesus, logo em seguida, ele vai ser preso. E Pedro não contava com a prisão de Jesus Cristo. Ele não acreditava que isso poderia acontecer. Então, quando Jesus é preso, a coragem de Pedro, ela sofre o seu primeiro baque. Prenderam Cristo e vão levá-lo para o julgamento. E observe, Jesus já havia dito várias vezes que ele ia ser preso, disse aos discípulos que ele ia padecer nas mãos dos transgressores, e havia dito várias vezes que ele ia morrer. Mas mesmo assim, os discípulos, eles não tinham entendido ainda as coisas, e Pedro certamente não. Então, quando Jesus é preso, eu diria assim, a vida de Pedro sofre não só um abalo, mas ele olha para o futuro e talvez ele tenha tido muita dificuldade de entender as coisas. Meus irmãos, esses homens eram simples. Pedro era um pescador. Você sabe o que é ser um pescador nessa época? Vida dura, madrugada a fio pescando para sobreviver. É uma vida dificílima. É uma vida na época que você sai e nem sabe se vai voltar. Então, quando este homem, um simples pescador, é chamado por Jesus e ele caminha com Cristo, e ele vê tudo que ele viu, até morto ressuscitar, e Jesus dizia, vem o reino, vem o meu reino, vem o meu reino. Eu acho que na mentalidade de Pedro, ele sai de um pensamento de um local comum da vida para um status maior. Agora ele é um discípulo de Jesus, do mestre, daquele que comandava as naturezas, daquele que ressuscitava morto, que expulsava demônio, que fazia coisas que eles nunca tinham visto e nem imaginado que era possível. Então ele adquire certamente um status, ou no seu coração, na sua mente, um estágio muito diferente, e de repente vem o reinado. E ele com os outros discípulos brigavam para saber quem era o maior deles, o melhor deles, quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda. A expectativa era grande. E quando Jesus é preso, Pedro começa talvez a pensar o seguinte, mas será que vale a pena? Será que vale a pena eu me expor e correr o risco por um homem que já foi preso e que está prestes a ser julgado e que nos lembrou várias vezes que iria morrer? Então Pedro começa certamente a pesar fatos. Será que vale a pena? Então, enquanto os outros 10 fogem, e Pedro tem no seu favor a ideia de que ele não fugiu, mas ele passou a seguir Jesus de longe. Ele vai olhando para onde vão levando Jesus. E vão levando Jesus até a casa, o pátio da casa do sumo sacerdote. E Pedro então se põe e fica ali,
nós sabemos que ele negou a Cristo. Ele vai então ter a sua grande queda, o seu grande drama. O evangelista Lucas, descrevendo em Lucas capítulo 22, o verso 60 até o 62, Lucas 22, 60 ao 62, ele disse o seguinte: mas Pedro insistia, estavam perguntando, será que tu conheces esse homem, tu não é discípulo dele? E Pedro disse, homem, eu não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás, antes do galo cantar. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Lucas descreve esse momento muito singular de um homem inseguro, que se julgava seguro, medroso, que se julgava corajoso, e quando ele nega pela 3ª vez, a Bíblia diz que então Jesus se vira para ele e tem um olhar, eles trocam um olhar. De um lado o olhar de Jesus, eu acho que um olhar extremamente firme para Pedro, sondando Pedro, dizendo a Pedro, eu sei todas as coisas. E por outro lado, um olhar meigo, gentil, carinhoso, compassivo. Do outro lado, o olhar de Pedro para Jesus, de vergonha, de prostração, de reconhecimento que ele não era aquilo que ele achava, de tal modo que Pedro sai e vai chorar amargamente. Depois desta última visão ou troca de olhar, eles não se veem mais, não tem mais conversa. Jesus vai ser crucificado e vai ser morto, e Pedro nem preso foi. Quais são as lições para a nossa vida? 2 lições. A primeira lição. A primeira lição que a gente aprende nesse texto, que eu acho que é relevante para nós, é que Jesus ensinou a Pedro, como ensinou a Paulo, e como quer nos ensinar nesta noite, que Ele está mais preocupado com as nossas fraquezas do que com as nossas virtudes. Ele quer mais trabalhar sobre as nossas fraquezas do que sobre os nossos pontos fortes. Traduzindo em uma frase, poderia dizer que Jesus nos leva a conhecer que a força, ela nasce da fraqueza e não necessariamente dos nossos pontos que nós consideramos mais fortes. Observe, o apóstolo Pedro achava que os seus grandes pontos de personalidade eram significativos, a sua força, a sua coragem, a sua intrepidez, a sua ousadia. E, na verdade, toda aquela questão era só uma fachada onde Pedro escondia a sua fraqueza. E Jesus vai trabalhar a fraqueza de Pedro, que ele achava que era a sua força, ou as suas virtudes. O apóstolo Paulo também entendeu isso. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua 2ª carta aos Coríntios, ele vai escrever para defender o seu apostolado. A igreja de Corinto não queria reconhecer que Paulo era chamado, porque ele não fazia parte dos 12. O apóstolo Paulo disse que ele foi um aborto, nasceu fora do tempo como apóstolo. Então, a igreja de Corinto não queria reconhecê-lo, e ele vai escrever toda a sua 2ª carta para defender com humildade, com simplicidade, mas para mostrar as suas credenciais. Ele vai falar o que Jesus fez na vida dele e o que Jesus fez através da vida dele. Suas viagens, o seu sofrimento, as suas perseguições, as igrejas que ele plantou. Mas Paulo descreve isso com muita simplicidade e humildade. No capítulo 11, capítulo 12 da 2ª carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse o seguinte: mas ainda disso, ainda ele me deu uma coisa ainda mais elevada. Ele me fez subir até os céus.
e eu vi coisas que são insondáveis, indescritíveis, e eu não quero falar sobre elas. Em vez de Paulo se apoiar nas suas experiências e até mesmo nessas revelações maravilhosas e fantásticas, Paulo continua o seu discurso. Ele diz o seguinte: mas eu não me glorio em nada dessas coisas, nem das coisas que Deus fez através da minha vida e nem nas visões que eu tive. Eu vou me gloriar e me glorio, me regozijo nas fraquezas que eu tenho. E aí é aquele texto que até o pastor Elezu, domingo retrasado, falou. O apóstolo Paulo descreve a sua fraqueza como um espinho na carne, da qual por 3 vezes ele pediu ao Senhor: tira de mim esse espinho. Ele disse: isso é um mensageiro de Satanás, olha, é a ciranda de Satanás que botou Paulo em cima e chacoalhava Paulo, de um lado para outro. Paulo diz: ele me esbofeteia, porque ele trabalha em alguma coisa que há na minha vida que não está conforme aquilo que o Senhor gostaria que estivesse. Daqui eu vou falar sobre isso. E Paulo diz: eu pedi 3 vezes, e o Senhor disse para mim: não, Paulo, não vou tirar de você isso, porque a minha graça te basta. E você vai perceber que a força está enquanto você se julga fraco. E Paulo diz então: de todo modo que eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco é que eu sou forte. Por quê? Porque Paulo percebeu, quanto Pedro percebeu, que Deus trabalha nas nossas fraquezas para então nos tornar mais agradáveis, mais firmes, mais maduros espiritualmente aos seus olhos. E isso é muito precioso para nós, irmãos, porque normalmente a gente é bom em isso, é bom naquilo, e a gente acha que Deus está preparado, se preocupado, que é o dom que Deus deu, e a gente trabalha só em função desses dons. Mas preste atenção, Deus está mais preocupado em trabalhar aonde nós somos mais frágeis, porque Ele quer nos fortalecer na nossa jornada com Ele. Tanto Pedro, quanto Paulo, quanto Jó, passaram pela peneira de Satanás. Eu não sei se você já esteve nessa peneira. Se você em nenhum momento ainda não se viu nessa peneira, é porque tem algum problema, eu acredito. Depois de uma longa jornada da vida cristã, eu acredito que nós já tenhamos experimentado o agitar, o cirandar de Satanás sobre a nossa vida. Eu acredito que tanto Pedro quanto Paulo passaram pela peneira para que eles pudessem conhecer quem eles eram e não quem eles achavam que eram. E Jesus então lhes permite passar por essa peneira, por misericórdia, por amor a eles, assim como para nós. Eu quero também, ainda antes de voltar direto ao Evangelho de João, dizer a você que eu não acredito que esta fraqueza a qual Paulo fala seja algum pecado. Não era. Porque de modo algum Paulo diria: eu vou me vangloriar no meu pecado. Ele não diria isso. Ele disse: se eu tenho que me ensoberbecer de alguma coisa, me orgulhar de alguma coisa, que seja nas fraquezas. Então, a fraqueza não quer dizer que as nossas fraquezas deverão nos levar ao pecado. Elas poderão nos levar ao pecado. Levou Pedro ao pecado. Mas, necessariamente, ela não precisa nos levar ao pecado, desde que nós saibamos e nos coloquemos nas mãos de Deus para que Ele trabalhe as nossas fraquezas. Não se sabe qual era a fraqueza de Paulo. Se você quiser uma hora conversar comigo sobre isso, nós podemos gastar aí meia hora tentando chegar a alguma conclusão, que espinho na carne era esse, mas não era nenhum pecado. Não era nenhum pecado, com certeza. Era alguma inadequação, alguma coisa que Paulo tinha, que Satanás o acusava,
de tal modo a fazer com que ele se julgasse inadequado para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Talvez cegueira? Pode ser. Quando escreve aos Gálatas, em 2 passagens, Paulo dá indício de que isso pode ter tido um problema para ele. Ele diz: vede com que grandes letras eu vos escrevo. Em outro momento, escrevendo aos Gálatas, ele disse o seguinte: se vocês pudessem me dar os seus olhos, vocês me dariam. Talvez Paulo tivesse problema de visão. Quando ele está sendo julgado, ele chama o sumo sacerdote de parede branqueada. E alguém diz para ele: você é louco, você está injuriando o sumo sacerdote. Ele disse: irmãos, me desculpem, me perdoem, eu não sabia que era o sumo sacerdote. Não se sabe se Paulo tinha problema de visão. Não se sabe se Paulo tinha um problema na sua aparência, porque os coríntios diziam sim, a carta deles é forte, mas a aparência dele é fraca. E a sua palavra é desprezível. Será que Paulo era baixinho? Será que ele se julgava pela sua aparência física desprovido de alguma coisa? Havia alguma coisa. Aquele que é considerado o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele viveu, depois dos seus 20 e poucos anos, a vida inteira lutando contra a depressão. Eu não sei se você sabia disso. Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, um homem sábio, eloquente, escritor, um homem que liderava igrejas, numa visão humana, um dos maiores da sua época, lutou a vida inteira com depressão. Essa semana eu estava de novo lendo um pouco sobre ele. Chegaram os diáconos a carregá-lo e levá-lo até o púlpito para que ele pudesse pregar, porque ele não tinha nem forças para isso. E ele passou a vida inteira lutando com essa inadequação dele, se julgando, se recriminando e se questionando: por que é que eu sinto tristeza e choro a agonia da noite? Porque não tem nenhuma explicação e eu atravesso os dias, às vezes, na mais profunda obscuricidade da vida. Porque choro sem causa. A vida inteira. Talvez você tenha alguma inadequação na sua vida, que você olha e diz: isso aqui não dá para mim ser um discípulo como Jesus quer que eu seja. Não dá para que eu sirva. Eu não estou falando de pecado, estou falando da adequação. Não dá para me servi-lo, porque isso aqui é uma vergonha, porque eu não sei lidar com essa situação na minha vida, porque isso é um fardo, é um peso para mim, eu não sou digno, eu não vou fazer as coisas porque de alguma forma não... Irmãos, inadequação todos nós temos. Todos nós somos inadequados em algumas áreas da nossa vida. Mas nós precisamos perceber que Deus trabalha para nos fazer relembrar de que se as inadequações que nós temos na nossa vida nos jogam para baixo, Ele quer trabalhar essas inadequações para fortalecer o nosso caráter, a nossa postura, a nossa vida cristã, para que enquanto Satanás nos peneira, ele fique só com a palha da nossa vida, só com aquilo que não nos serve mesmo, que não é útil para a nossa vida, ele vai ficar com a palha, e Deus vai ficando com o trigo. É isso que nós aprendemos com o apóstolo. E se você me perguntar, mas como é que o Senhor trabalha para que isso possa acontecer nas inadequações da minha vida? Aí vem a segunda lição que nós podemos tirar aqui. Deixa eu só abrir aqui para não dar uma tragédia, porque eu sou inadequado para abrir esse copo sem derramá-lo. Então, com licença, derramou só um pouquinho. Vamos voltar a João capítulo 21. Aí Jesus vai nos ensinar que Deus trabalha as nossas inadequações com base no seu amor e só no seu amor. Em João capítulo 21, a história continua. Jesus já não era mais visível, os discípulos resolvem pescar,
Pedro propõe que eles vão cuidar da vida e vão pescar, e ainda que Jesus tinha dito a eles que eles deveriam esperar as orientações dele. E Pedro entra num processo de retrocesso. Certamente, toda aquela inadequação de Pedro deve ter gerado nele aquela relação de que, será que eu ainda sirvo para alguma coisa? Será que a minha fraqueza fez com que eu fosse colocado de lado? Jesus havia me feito líder dos discípulos. Será que eu ainda tenho alguma chance, não de ser líder, mas de ainda ser digno de segui-lo, de andar após ele? Então Jesus vem resgatar o apóstolo, aqui juntamente com os demais discípulos, em João capítulo 21. Eles estão pescando, não pegam nada, Jesus está ali na beira, ele conversa. João entendeu quem era, disse a Jesus. Aí Pedro já se joga na água e deixa os outros com a bronca dos peixes da rede, mas ele quer ser o primeiro para chegar. Ele quer ser de novo o primeiro ao encontro de Jesus Cristo. E aí então ocorre esse diálogo, e Jesus traz à memória, à lembrança de Pedro, a sua maior ferida. Certamente a sua maior dor, a sua maior mazela. Jesus vai ter uma conversa com Pedro. E nessa conversa, nós temos, por um lado, a firmeza de Jesus e, ao mesmo tempo, a delicadeza de Jesus Cristo. Ele não vai jogar na cara de Pedro o seu erro simplesmente por jogar. Ele não precisa fazer isso. Primeiro porque ele já havia visto e sabia do choro de Pedro. E Pedro não precisava também de ser acusado, porque ele também já havia entendido e chorado amargamente o seu erro. Deus não tem prazer em lançar no nosso rosto os nossos erros. Quando nos chama para conversar sobre eles, nunca é para ser um algoz, mas para ser alguém que traz uma palavra curativa. Os detalhes do texto são impressionantes. Jesus, quando fala com Pedro, não fala com Pedro, fala com Simão. No verso 15 do capítulo 21 de João, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão, Pedro, e Jesus fala com ele, chamando-o pelo seu nome antigo, Simão, filho de João. Porque Jesus não está preocupado com o apóstolo, com o discípulo, não está preocupado com Pedro, a pedra, a rocha, o líder. Jesus está preocupado com a pessoa. Então vai chamá-lo pelo seu nome, Simão, filho de João. Você me ama mais do que estes que estão aqui junto com você? Não era uma pergunta fácil para responder. Não era. Qual seria uma resposta lógica? Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, você me ama mais do que esses outros que estão aqui. Qual é a resposta que Pedro teria que dar? Começaria com que palavra? A resposta de Pedro deveria ter começado assim: não, eu não te amo mais do que eles. Não te amo mais do que eles. Essa é a resposta que deveria ser dada. Mas Pedro mostra aqui que ele, de alguma forma, já está numa nova fase. Há um novo Simão, há um novo Pedro. E ele não é capaz de dizer,
eu não te amo mais do que eles. Porque o coração de Pedro estava atrelado a Jesus de tal forma que ele não se sente movido a começar negando, mas ele começa afirmando: tu sabes que eu te amo. E aqui você já deve ter ouvido pregar, ou se não viu, vai ficar sabendo. Nós temos um jogo de palavras aqui. Eu estava aqui com os irmãos na EBD, falando sobre 4 palavras gregas que dão significado no português para amor. Aqui tem um jogo de palavras. O verbo agapao e o verbo filém. Jesus, quando pergunta a Pedro, Pedro, você me ama mais do que esses? Jesus utiliza o verbo agapao, que é o amor sacrificial, é o amor mais nobre, é o amor mais profundo, é o amor de Deus por nós. Mas foi esse amor que Pedro tinha dito que tinha por Jesus. Ele disse: se for preciso, eu morro. Aí Jesus vai dizer: Pedro, você me ama com este amor sacrificial? Aí Pedro não vai dizer: não, eu não te amo com esse amor sacrificial. Mas ele ama Jesus, ele sim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele usa um outro verbo grego, que é o filém, que é um amor bonito, um amor digno, é um amor profundo de amigo. Aí ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo com um amor de amigo mesmo. Aí Jesus pergunta de novo, com amor agapao: você me ama sacrificialmente? E Pedro diz: eu te amo com um amor de amigo. Na terceira pergunta, Jesus muda o verbo. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? E usa filém: você me ama como um amigo? Aí Pedro diz: Senhor. Aí ele muda de novo, ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. E ele mantém o verbo filém: tu sabes que eu te amo, com um amor bonito, com um amor belo, mas não é com um amor que eu achava que eu te amava. Agora presta atenção na singeleza de Jesus. Jesus não diz: Pedro, você está mentindo. Porque Jesus sabe que Pedro o amava. Não com aquele amor ágape, mas com um amor bonito. Jesus sabia, com certeza, que havia uma mudança no coração de Pedro. E Pedro foi honesto, Pedro foi correto, ele foi o que ele não tinha sido antes. E isto agrada a Jesus, a sinceridade da forma como Pedro deu as suas 3 respostas. Ele disse a Jesus: tu sabe todas as coisas, o Senhor disse que eu ia te negar, o Senhor disse que eu ia te trair, o Senhor disse que eu era um fraco. O Senhor sabe tudo isso, mas o Senhor sabe lá no fundo, o Senhor sabe a verdade, que eu te amo. E aqui é que Jesus, então, nas suas palavras, ele resgata o apóstolo Pedro. E Pedro nos ensina, meus irmãos, de que a gente não deve se orgulhar se a gente ama Jesus. Mas nós devemos nos orgulhar de que Jesus nos ama. Em nenhum lugar da Bíblia Sagrada você olha os autores dizendo que amavam a Jesus. Olha o Novo Testamento. Até o apóstolo João, quando escreve o seu evangelho, ele vai dizer que ele era o discípulo amado. Ele não diz: eu era o discípulo que amava. Ele diz: eu sou um discípulo que Jesus amava. Então a gente aprende aqui esta relação tão preciosa, tão importante. Jesus sabia que Pedro, um dia, Pedro iria crescer no seu amor. Crescer no seu amor para com ele. Jesus sabia que um dia Pedro alcançaria o amor mais profundo
que alguém poderia sentir por Jesus Cristo. Jesus disse: quando você for velho, você não vai poder trocar suas próprias roupas, e você vai ter as suas mãos atadas e vão te levar para um lugar que você não vai querer ir. João diz que Jesus estava ali predizendo a forma como Pedro iria morrer depois. Este homem tem no encontro com Jesus e na sinceridade do seu coração uma mudança de chave. É este homem que depois vai pregar em Atos e vai ter milhares de pessoas sendo convertidas. É este homem que depois vai parar lá na prisão e vai ser morto no outro dia e ele dorme. É este homem que no final da sua vida, segundo a tradição da igreja, prestes de ser crucificado, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Porque disse ele: não sou digno de morrer da mesma forma como meu Senhor morreu. Então me crucifiquem de cabeça para baixo. Jesus sabia disso. E Jesus deu tempo para o apóstolo, não mais Simão, mas para Pedro, experimentar o processo da caminhada de amor para com ele. Um dia Pedro publicamente mostrou que amava o seu Senhor com amor agapau, com amor que era capaz de amá-lo mais do que a si mesmo. E morreu, oferecendo a sua vida àquele que havia dado a vida por ele. Meus irmãos, a nossa caminhada com o nosso Senhor é de processo. O que nós não podemos é tentar nos enganar enganando Deus. Podemos enganar o Senhor? Não. Podemos enganar a nós mesmos. Então aprendemos aqui de que como é precioso nós podermos entender a jornada como um processo. Talvez você está aqui nessa noite e você diga: eu sou inadequado, há alguma coisa na minha vida que para mim é um fardo, é um peso, eu não estou em pecado, mas é uma fraqueza. Você pode colocar isso nas mãos do seu Senhor e dizer: Senhor, me livra dessa fraqueza, me conduzir ao desfalecimento da minha jornada contigo. Mas trabalha essa fraqueza para que ela se torne algo que me faça olhar para ti e perceber o quanto eu preciso de ti, o quanto a tua graça é suficiente para a minha vida, o quanto a tua graça é capaz de me fortalecer para que esta fraqueza, essa inadequação que eu tenho, ela não me arrebente. E enquanto nós fazemos isto com sinceridade, Deus vai trabalhando a nossa vida e vai nos conduzindo num processo de um amor que é crescente. Se Jesus olhasse para mim hoje e me perguntasse: Reinaldo, você me ama mais do que as pessoas que estão aqui? Eu não poderia responder isso. Eu poderia tão somente dizer a ele o que eu sinto por ele, mas não posso dizer porque eu não sei o que você sente. Provavelmente muitos dos irmãos que estão aqui amam a Jesus mais do que eu. Mas eu poderia olhar nos olhos dele e poderia dizer para ele: tu sabes que eu te amo. E o meu amor é frágil, é fraco, é inconstante. Esse amor, ele é mutável. Eu ainda estou num processo de aprendizado. Eu vou, se ficar velho, vou morrer aprendendo sobre o amor de Deus e o amor a Deus. A jornada dele é essa. Ele não está interessado no que você faz inicialmente para ele, mas por que você faz. O que nós fazemos é fruto do que nós amamos. Se você quiser conhecer alguém, não pergunte o que a pessoa mais gosta de fazer. Pergunte o que ela mais ama. O que você mais ama? Isso vai ajudar você a perceber. Vai ajudar você a entender.
Não permita que a sua inadequação, a sua fraqueza, lhe arrebente. Deus, em Jesus, olha para o futuro, como olhou para o apóstolo Pedro. Fique firme. Fique firme, seja sincero com o seu Senhor. Se você pode dizer a Ele: Senhor, Tu sabes que eu não te amo com amor agapau, eu ainda não consigo te amar como o Senhor espera que eu te ame. Mas Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. E eu estou apegado a Ti. E enquanto eu estiver apegado a Ti, eu sei que Tu vais trabalhar para me ajudar a crescer no meu amor. Fique firme. Fique firme. Tão somente seja sincero. E seja capaz de olhar Jesus e dizer: Tu sabes todas as coisas. E o meu coração está apegado a Ti. E quero aprender a Te amar melhor. Como amar a Jesus? Isso é um outro sermão que eu não tenho tempo para falar agora. Mas não esmoreça na sua jornada. Não esmoreça. Se disser: o meu coração está tão frio, está tão gelado, está tão apagado, tem uma chaminha que não dá para acender nenhuma vela. Seja sincero com o seu Senhor. Seja sincero. Mas se apegue a essa chaminha e deixe ela se transformar numa fogueira debaixo da graça e do amor do nosso Senhor. Ele é gracioso para conversar com você no secreto do seu coração. Olhar nos seus olhos e você olhar para Ele. E você ter uma conversa. Deus abençoe a sua vida e a minha vida. Numa jornada de constante e crescimento em amor ao nosso Senhor. Tem um cântico que nós vamos cantar, depois nós vamos orar, tá bom? Vamos orar juntos. Orar ao nosso Senhor. Tem um canto que fala sobre a bondade e a fidelidade de Deus. Nós vamos cantar. Vamos ficar em pé. Agradecer aos irmãos pela paciência em me ouvir nessa noite, pela graça de podermos juntos, em comunhão com o nosso Pai Celestial, aprendermos juntos de Cristo, para a sua glória e para o louvor do seu precioso nome.